Bem-vindos à nossa sessão de Tech Showcase do broadcast DCD Energia Crítica Brasil. Ao longo dos próximos minutos, vocês poderão conferir alguns temas chaves que permeiam a energia e a eficiência que garantem a operação constante das instalações de data centers no Brasil e no mundo. Para começar, teremos uma apresentação da C&D Technologies sobre como baterias podem contribuir para uma melhor eficiência energética das operações de data centers. Muito obrigado, Carolina DCD, pela oportunidade de fazer parte desse broadcast e boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Nós estamos passando por um momento de muito crescimento no mercado de data center. E dadas as novas tendências da sociedade em termos de inteligência artificial, acesso a dados e conectividade, a previsão é que essa demanda aumente cada vez mais. Graças a esse aumento, nosso segmento está sendo desafiado a não somente fornecer essa capacidade computacional, mas também fornecê-la de forma eficiente e sustentável, o que faz o tema desse broadcast ainda mais relevante. Walter, você trabalha bem próximo aos usuários finais, tentando sempre entender os desafios que cada um tem. Com o aumento da quantidade e capacidade dos data centers, também aumenta a quantidade de baterias necessárias para o backup, certo? Esse aumento de baterias não vai de contramão da necessidade de melhorar a eficiência energética? Bom dia a todos. Bom dia, Eric. Eric, você está certo. É preciso estar próximo aos usuários para entender as necessidades e poder oferecer a melhor solução para cada uma. O crescimento dos data centers gera um crescimento na quantidade de baterias, pois é a bateria quem oferece confiabilidade e continuidade à operação do cliente. Este aumento de baterias vai na contramão da eficiência energética se utilizar baterias com tecnologias antigas, tipo níquel-cádmio, chumbo antimônio, chumbo standard. Baterias com alto teor de antimônio, cálcio, estanho, que são ligas que necessitam serem dimensionadas para autonomias acima de 5 minutos ao final da vida útil, por uma característica de confiabilidade ao sistema. Porém, se utilizar baterias de chumbo puro ou lítio, tecnologias mais recentes, estas apresentam melhores eficiências. Estas permitem dimensionar autonomias acima de 1 minuto ao final da vida útil. Consequentemente, pode-se utilizar bancos de baterias de menores capacidades, mantendo a confiabilidade necessária ao sistema de missão crítica. Realmente, esses avanços dessas novas tecnologias têm sido incrível e até não demora assim de pensar 5, 10 anos atrás, você pensar de somente ter 5 minutos de backup, até mesmo 1 minuto de backup era uma coisa inimaginável. 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, era o que a gente diria que era o standard da indústria. Então, dessas tecnologias que você falou, essas mais recentes, quais são as principais características que elas têm que ajudam a contribuir para uma melhor eficiência energética? Como comentei, se tomamos como referência as baterias de lítio e bateria de chumbo puro, essas tecnologias permitem realmente dimensionar sistemas com autonomias pequenas, né? A mudança, como você mencionou, de anos atrás, de autonomias de 15 minutos ou mais no início da vida, para que no final a gente tenha uma autonomia de no mínimo 5 minutos, garantindo a confiabilidade do sistema, isso já se mudou. Então, com essas tecnologias de chumbo puro e lítio, nós fazemos autonomias pequenas, né? Então, precisamos de bancos de baterias de menor capacidade. As baterias de menores capacidades necessitam menos energia para se carregarem e para se manterem carregadas. Além de apresentarem melhores rendimentos e performance, também são baterias que trabalham em uma faixa de temperatura mais elevada, né? E indiretamente contribuem para uma redução no consumo de energia com refrigeração, não necessitando manter a sala em temperaturas baixas. É possível operar acima dos 25 graus Celsius, diferente das baterias standard. Mas, falando de tecnologias, e você, Eric, que está diretamente ligado aos produtos, pode me dizer quais as diferenças entre as baterias de chumbo e as baterias de lítio? Qual escolher e por quê? Essa é uma pergunta muito complexa.
já que não tem somente uma resposta. Realmente vai variar muito dependendo de cada cliente, mesmo dentro do mesmo cliente, cada local, qual que é o foco de cada projeto. Mas para eu não simplesmente falar para vocês, depende. Vamos lá, deixa eu tentar dar algumas características para que todos possam entender melhor as diferenças entre as duas. Primeiramente, tecnologia de chumbo já completamente desenvolvida, conhecida e dominada. Ela oferece um nível de segurança maior e também é muito mais sustentável. Então, quando você olha o ciclo completo dela. Já a tecnologia de lítio, ela é muito mais recente. Ainda depende de muitas pesquisas e desenvolvimentos para acontecerem, para chegar no nível de chumbo, principalmente no aspecto de segurança e de sustentabilidade. Mas também oferece benefícios que nem todas as tecnologias de chumbo conseguem oferecer. Quando você olha o aspecto elétrico, as duas tecnologias apresentam características similares. Ambas são similares em relação à faixa de temperatura de operação, então elas toleram uma temperatura maior no ambiente, como você falou, você não precisa manter o ambiente todo a 25 graus, você pode aumentar a temperatura sem que você danifique a vida útil da bateria. As baterias tradicionais de chumbo, por exemplo, se você aumentasse muito a temperatura, você poderia cortar a vida útil dela, a expectativa de vida útil, até pela metade. Essas baterias de chumbo puro, tanto como a lítio, não sofrem isso com a temperatura, pelo menos não com uma pequena elevação. Então, o outro aspecto também, ambas as tecnologias têm uma baixa corrente de manutenção. Então, quando você pensa na eficiência energética do data center, você está requerendo menos eletricidade simplesmente para manter as baterias prontas para fazer o backup. Então, nesse aspecto, as duas são bem parecidas. Quando você olha as características mecânicas, você começa a ver um pouco mais de diferença. Dependendo do modelo de chumbo puro que você escolhe, se os terminais são em cima, são as mais tradicionais, ou as de acesso frontal, as áreas ocupadas podem ser muito semelhantes de lítio, porque uma bateria de lítio você precisa de acesso nos lados também, para conseguir fazer a manutenção completa dela. Se você optar por uma bateria de acesso frontal, você não precisa ter, né, acesso na parte de trás ou no lado dos racks, simplesmente você precisa daquele acesso frontal, então o footprint do seu sistema fica mais ou menos parecido. Durabilidade, em termos assim, de durabilidade e vida útil. A estimativa é que uma bateria de lítio vai alcançar por volta de 10 anos da vida operacional. Dependendo da bateria de chumbo que você escolhe, principalmente as de chumbo puro, elas podem ter uma estimativa de vida similar ou até mesmo superior a 10 anos. Então, nesse caso, as duas estão parecidas também. Temos sustentabilidade, aí que vai haver uma outra diferença também. As baterias de chumbo puro vão levar melhor, porque elas são 98% recicláveis. Elas podem, inclusive, serem produzidas a partir do material reciclado, já que 80% da bateria é chumbo. As baterias de lítio ainda são motivos de estudo para encontrar o melhor destino final da vida e evitar um passivo ambiental. Hoje, em 2024, você vai receber um crédito para reciclar uma bateria de chumbo e você vai ter um ônus, você vai ter que pagar para poder reciclar de uma maneira apropriada uma bateria de lítio. Daqui a alguns anos, talvez quando o mercado, quando esse ecossistema se desenvolva melhor, seja mais viável fazer essa reciclagem da bateria de lítio, mas agora ainda não é. E quando se fala de segurança, a tecnologia de chumbo ela é um pouco mais confiável, em termos do aspecto de fogo, as reações químicas dentro dela. A bateria de lítio, um dos benefícios que ela tem é que ela tem uma alta densidade de energia. Esse também é um dos perigos dela. Como tem uma densidade energética muito alta, se o BMS, se o sistema de monitoramento não é robusto, não tem toda a segurança para manter a bateria funcionando, pode gerar acidentes, e esses acidentes seriam mais difíceis de conter do que uma bateria de chumbo. Então, quando os clientes pensam numa bateria de lítio, é sempre importante conferir quais os níveis de segurança que ela tem e quão robusto esse sistema de BMS tem. No caso da de chumbo, você não precisa necessariamente desse sistema de BMS para ter uma boa operação das baterias também. Então, em resumo, vai depender muito do que é mais relevante em cada projeto que você vai estar trabalhando para saber se melhor de chumbo ou de lítio.
muito bem colocado esses pontos, né? Dá para compreender, então, que realmente a bateria de chumbo se mantém como mais segura atualmente, e dada a questão de segurança e sustentabilidade dessas baterias de chumbo, eu gostaria de saber se todas elas são iguais e se tem a mesma expectativa de vida. Então, não, nem todas são iguais. Então, é muito importante ter um bom entendimento das diferenças entre elas. Então, vamos usar a nossa linha de UPS da CND para dar um exemplo, para que todos possam entender as diferenças básicas nas tecnologias de chumbo que existem. O nível mais básico da bateria de chumbo, no nosso caso, são os equivalentes às MR, ou também são conhecidas como High-Ray Max. Essas baterias têm um design de vida útil de 10 anos, uma expectativa da vida dela, uma vez que tenha sido instalada, de 5 a 8 anos, e uma garantia de 3 anos. Essas eu diria que são equivalentes à que você falou mais cedo, que são as baterias de chumbo standard. São as mais antigas, tecnologia que já vem no mercado desde as décadas de 90, começo dos anos 2000. A próxima evolução dela são as baterias de chumbo puro, que são as PLP, também conhecidas como Pure Life Plus. Essas baterias utilizam um chumbo puro para reduzir a corrente de manutenção exigida, então começam a ajudar na parte da questão da eficiência energética, também ajuda a melhorar a tolerância à temperatura mais elevada. Isso nos permite aumentar a expectativa de vida útil dela para 7 a 10 anos, com uma garantia de 5 anos. E por último, a última evolução que nós temos são as baterias PLM, ou Pure Lead Max. Elas não somente utilizam chumbo puro, mas também utilizam um catalisador para aumentar ainda mais a vida útil dela. Com a combinação do chumbo puro com o catalisador, isso permite que a bateria, a expectativa de vida dela seja entre 10 a 12 anos, uma vez que instalada. Isso com potencial em testes realizados, até mesmo de passar desses 12 anos. Tudo isso com uma garantia de 8 anos. Então, quando você olha na operação tradicional, na função tradicional de um UPS, que são as baterias ficarem em flutuação esperando para serem utilizadas, não existe uma bateria que é igual. Você precisa saber da situação, o que vale mais a pena, ou o que é mais importante para o cliente. É o quanto você vai gastar no primeiro dia, é o quanto você vai gastar de manutenção, é o quanto você vai gastar no ciclo completo de 15 anos ou 20 anos do seu PS. Então, de novo, baterias de chumbo standard, geralmente de 5 a 8 anos, baterias de chumbo puro, 7 a 10 anos, e as baterias de chumbo puro com catalisador, que são os PLMs, de 10 a 12 anos, ou até mesmo potencialmente mais. A vantagem disso é que você não precisa trocar essas baterias. Cada vez que você precisa trocar as baterias num data center, você introduz um risco muito grande. São muitas pessoas que você tem que coordenar, tem até o próprio risco do data center ficar sem backup, dependendo de como for o design. Então, uma coisa que a gente sempre procura na C&D é como que a gente pode fornecer uma bateria que vai dar essa tranquilidade para o cliente, eliminar pelo menos uma troca de bateria, estender a vida útil o máximo possível. E a gente sabe que com essa redução das substituições da bateria durante essa vida do UPS, pode ter um grande impacto nos custos de CAPEX e OPEX. Mas, na sua opinião, você não precisar trocar suas baterias, também tem alguma relação direta com eficiência de energia? Seguramente sim, Eric, porque principalmente se pensamos na cadeia completa, né? Pois substituir menos baterias durante a vida do UPS significa produzir menos baterias e também menos baterias para reciclar. Então, a eficiência energética se dá desde o início da cadeia até o final da vida útil. Quer dizer, em resumo, menos consumo de energia na produção de baterias, menos consumo durante a vida da bateria, como você mesmo colocou, elas têm um consumo de energia muito baixo para se manter carregadas, se tratando das tecnologias mais recentes, né? E teremos menos consumo de energia porque temos menos baterias para reciclar. Então, se nós pensamos na cadeia completa
no ciclo completo de vida, desde a produção até a destinação, você substituir menos baterias durante a vida útil da UPS vai representar um consumo menor de energia. Isso é uma eficiência maior, né? E, claro, como você mesmo comentou, sempre vale a pena a gente reforçar, né, falando de reciclagem, né, que a bateria de chumbo tem um ciclo completo, ela está totalmente alinhada realmente com as necessidades de sustentabilidade, né? Atingem até 98% de reciclagem e podem ser produzidas também através de materiais reciclados, né? Então, o ciclo fecha muito bem, como você colocou. Já para baterias de lítio, reciclagem realmente é uma interrogação, né? O custo ainda da reciclagem é maior do que a receita que pode ser obtida com os itens reciclados. Então, realmente é um ponto em desenvolvimento, um ponto aí para o futuro. Esperamos que no futuro isso tenha uma equação favorável, como temos hoje para de chumbo, né? Mas muito bem colocado. Não, com certeza, ainda mais nessas aplicações mais tradicionais como as de UPS. Agora, falando um pouquinho mais das baterias de chumbo, além das baterias de chumbo para UPS, também tem uma outra linha de baterias de chumbo que nós chamamos de AES, que é Advanced Energy Storage. Essas baterias também utilizam chumbo puro, mas no aditivo, eles utilizam aditivo de carbono. Por que que isso faz uma diferença? As baterias de chumbo puro de UPS são feitas para ficar em stand-by esperando para serem utilizadas. Elas fornecem muita energia por um curto período de tempo. Essas baterias de chumbo com aditivo de carbono já são feitas para cíclicas. Então, você pode utilizá-las conforme necessário, sem ter medo de danificar a bateria. Por que isso é importante? Nós estamos vendo muitos clientes, principalmente aqueles que têm instalações já feitas com baterias ventiladas, aquelas antigas que duram 15, 20 anos, essa necessidade, não preciso mais de 15 minutos, não preciso mais de 1 hora, 5 minutos está bom. Então, quando você muda de uma instalação de ventilados para uma instalação de regulados por válvula, como a PLM, vamos dizer que você consegue fazer o mesmo backup com simplesmente 20% do espaço que você tinha. Os outros 80% estão livres. O cliente pode escolher botar um servidor, ou botar outros equipamentos, se puder. Ou então, uma tendência que nós estamos vendo é de se utilizar essas baterias cíclicas para fazer o que muitos chamam de peak shaving. Então, na hora do pico, onde o custo de energia é mais caro, você utiliza as baterias para rodar o seu data center. E na hora fora do pico, você utiliza ou energia eólica, ou energia solar, ou até mesmo a energia vinda das companhias elétricas para recarregar. Então, de novo, mais do que nunca é muito importante e imperativo que vocês, clientes, tenham um bom parceiro. Um bom parceiro que vai conseguir entender o que vocês precisam. Seja o foco em sustentabilidade, seja o foco em eficiência energética, seja o foco em custo inicial, seja o foco no custo completo. Procurem um bom parceiro que vai entender a situação de vocês e conseguir fornecer e ajudar a escolher qual que é a melhor tecnologia para cada aplicação. Aproveito também para deixar um convite a todos que estão assistindo. Se vocês gostariam de aprender mais sobre as diferenças e os benefícios das tecnologias que a gente discutiu hoje, por favor, entre em contato com o nosso time. Estamos à disposição para ajudá-los a desenvolver a melhor solução focada na sua segurança, sustentabilidade, melhorar a sua eficiência energética. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia e até a próxima. Obrigado a todos.